A gente começou a semana passada, capítulo 12. Lembre-se que Jesus está nos últimos dias da vida dele. Nos últimos dias. E está se chocando muito com os fariseus, escribas, saduceus. E ele falou dessa parábola dos lavradores. Nos ensina que Jesus é o último mensageiro. Ele é a última chance, especialmente para os judeus. Eu acho que a parábola fala principalmente dos judeus e o que ia acontecer com eles. E que aconteceu no ano 70, depois de Jesus Cristo. Ele falou da questão do imposto, se devem pagar ou não para César. E Jesus disse que sim, você paga para a sua nação que está cuidando de você. Você paga um imposto que estão pedindo. Mas ele também falou que era necessário pagar ou mostrar a nossa responsabilidade para com Deus. E eu gostaria de lhes encorajar para não esquecer que nós somos as mãos, os pés de Jesus Cristo e que é através da gente que Jesus mostra misericórdia e que ele mostra amor. Se a igreja, se os membros do reino de Deus não estão mostrando o amor de Jesus, o amor de Deus, Luiz, quem vai mostrar? E temos visto esta importância de amar uns aos outros, amar os inimigos, através do ministério de Jesus Cristo. E vamos tocar nisso outra vez, ainda hoje, que o amor é o essencial, é o mais importante de qualquer sacrifício, mais importante de qualquer regra na igreja. Então, vamos ser as mãos de Deus e vamos mostrar esse grande amor para nossos vizinhos, as pessoas ao nosso redor. Também Jesus falou da ressurreição. E aprendemos que nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas sim, ele é o Deus dos vivos. E as pessoas que coloquem a sua confiança no Senhor vão viver. E traz muito confiança essa realidade. Eu estava conversando com um homem ontem. Ele tem passado por tanta dificuldade, coisas ruins. Eu não sei, só pela graça, mas está segurando a Jesus Cristo. A sua fé não está falhando. E ele disse uma coisa que me tocou. Ele disse, Felipe, eu estou pronto para o Senhor voltar e que ele volte logo. Esse homem, a confiança dele estava nesse Deus vivo. Ele acredita que Deus tem alguma coisa para seus servos, uma coisa que é
muito, muito, muito melhor do que o que estamos encontrando nessa vida. E eu estou querendo lhes encorajar sempre colocar sua esperança, sua fé em Deus. Porque só Ele pode nos tirar de tudo, todas as maldades, as dificuldades, só Ele. Então confia em Deus. Em versículo 41, versículo 28, desculpe. Versículo 28, o grande mandamento. E aqui, Luiz, eu acho que todos nós devemos anotar esta passagem, devemos marcar na Bíblia, porque Jesus vai falar de princípios muito importantes aqui. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou Jesus. O escriba era a pessoa estudiosa, a pessoa, a gente chama de advogado hoje em dia, uma pessoa que conhece a lei. Então, o escriba era aquela pessoa que tinha estudado a lei de Moisés e era a pessoa que devia ter todas as respostas em relação ao que a lei ensinava. Então, chegou a Jesus Cristo e perguntou qual é o principal de todos os mandamentos. Agora, nós sabemos que a lei de Moisés tinha muitos mandamentos. Não estou lembrado. Eu acho que os fariseus e escribas anotaram alguma coisa, mais de 600 mandamentos de Deus. Então a pergunta, qual é o principal? Qual é o mais importante? Jesus respondeu. Aqui é uma passagem que todos nós precisamos de lembrar. O principal é, escute o Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Primeira coisa. Essa é a realidade. Que nosso Senhor, Deus, é o único Senhor. Ok? Versículo 30. Ame o seu Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com a sua força. Bem, na verdade, ele está dizendo que devemos amar ao nosso Senhor com tudo que nós somos. Essa é a coisa mais importante de nossas vidas. De Michele, Fátima, Susana, Luiz, a coisa mais importante em sua vida é amar seu Deus com todo o seu ser. Quando a gente deixar outras coisas entrar aí, tirando o nosso foco de nosso Deus, aí nós estamos realmente entrando numa área de um pouco perigoso. O mandamento principal é amar nosso Senhor com todo o nosso ser. E Jesus acrescenta aqui o segundo. Escuta aí, o segundo é isso. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que estes.
diz Jesus. E eu creio, Luiz, que estamos vivendo aqui a vida de Jesus Cristo. Jesus chegou aqui e ele chegou como servo, filho do Pai. Ele disse, e nós lemos em João, eu não digo nada menos aquilo que vem do meu Pai. Ele serviu o Senhor. E a segunda coisa aqui, ele amou o mundo em que ele veio. Ele amou até os inimigos. Pai, por favor, perdoe todas essas pessoas aqui que estão me crucificando. Eles não sabem o que estão fazendo. E eu acho, Fátima, eu acho que eu e você, nós temos, com esses dois mandamentos, nós temos a essência do que Jesus está querendo de nós. Jesus veio para nos ajudar a entender e ver o Pai Celestial, e ele veio para nos ajudar a amar ao nosso Deus, e ele nos mostrou como amar os nossos vizinhos. Duas coisas aqui, muito simples, o jeito que Jesus chegou a esta conclusão para nos exortar ser as pessoas que traz glória e honra ao Senhor. Muito simples. E às vezes, Dini Kelly, Jeremias, se você está, às vezes nós pelo menos eu sou culpado disso muito no passado, nos meus primeiros anos. Desculpe. Eu tenho colocado a igreja, as regras da igreja, acima desses dois mandamentos. Eu tenho usado regras dentro da igreja para não amar o meu próximo. E é muito importante que nós sabemos e entendemos que a igreja, como o Senhor criou ou estabeleceu, a igreja somos nós. Com esses grandes dois mandamentos de amar ao Senhor e amar nosso próximo. E a igreja deve nos ajudar a realizar estes mandamentos em nossas vidas. Se a igreja não está nos ajudando a amar ao Senhor e amar nosso próximo, nossos vizinhos, nossos inimigos, se a igreja não está nos ajudando a fazer isso, então tem um grande erro em algum lugar. Eu gostaria que todos nós chegamos a essa realidade, essa conclusão, que a vida cristã é importante. A vida cristã sendo a vida que Jesus Cristo nos deixou. O exemplo que ele nos deixou para amar o Senhor e amar nosso próximo. Eu tenho falado, e eu acho que é muito, muito importante, se a gente não entender o Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João, não é possível entender e viver Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas e todos os outros livros.
se não temos esta base, esta fundação de Mateus, Marcos, Lucas e João, então nós vamos fazer coisas com as epístolas, vamos criar alguma coisa que não é segundo, não está mostrando a vontade de Jesus Cristo. Muito importante viver e entender a vida de Jesus Cristo para poder entender e interpretar todas as outras coisas. Então, o que é mais importante? Ir para uma reunião na igreja ou parar e ajudar alguém que está parado, uma pessoa necessitada, que nós vimos no caminho para a igreja? O que é mais importante? Se a gente conhecer e entender Jesus Cristo, nós vamos entender, Luiz, que o mais importante é parar e ajudar aquele que está necessitado. Mas às vezes a gente fica pensando, não, eu vou colocar a esta realidade, essa necessidade de amar essa pessoa que precisa da minha ajuda. A gente vai colocar isso ao lado, porque o mais importante é chegar na igreja, tomar a ceia, dar a minha oferta. Nós podemos, Suzano, nós podemos obedecer mandamentos de Deus sem amar. Não é verdade? Nós não somos culpados disso, todos nós, de alguma maneira, obedecer os mandamentos, mas se esquecer de amar. Por isso, as nossas vidas ficam um pouco trouxas. Está faltando alguma coisa. Se falta o amor de Deus, a estrutura e as outras regras que vêm por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, não faz sentido, não. O amar é o mais importante. Versículo 32. Então, o escriba disse, muito bem, mestre. E com verdade, o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Este homem chegou a essa realidade, a esta conclusão, que é certo. Amar Deus, amar nosso próximo, é mais importante de tudo que nós fazemos na igreja. Todos os outros mandamentos. E temos que colocar, então, em primeiro lugar em nossas vidas, este grande amor. Quando a gente chegar na presença do Senhor, naquele grande dia de julgamento, Fátima, que Deus possa olhar para nós e dizer, muito bem feito, Fátima, Felipe, de Michele, Luiz, Suzana, muito bem feito, porque você aprendeu a amar dia após dia após dia. É isso que é o mais importante. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente,
declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus respondeu todas essas perguntas dos escribas, dos fariseus, saduceus. Respondeu a todos com sabedoria. Às vezes, nós podemos criar uma religião ou religiões com uma estrutura muito bonita, até com prédios bonitos. Entrando aí, tem tudo lindo, lindo, lindo. E no meio de tudo isso, podemos esquecer aquilo que é importante. O mais importante. Mais importante de todos esses louvores que cantamos, mais importante é que você ama o Senhor e que você ama o seu próximo. Isso é mais importante. E, Luiz, eu espero que dentro de nossas congregações nós podemos reconhecer essa realidade e ensinar essas coisas para que o povo de Deus seja construída sobre a fundação certa, o alicerce certo. Isso é o amor que estamos vendo, bem, primeiramente em Jesus Cristo, que Ele quer repassar para a gente. Esse grande, grande, grande amor. Ok. O Cristo, Jesus fez uma pergunta. Como é? Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O Messias é filho de Davi. O próprio 36, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Ele falou pelo Espírito Santo, foi inspirado. Interessante. Inspiração das Escrituras aqui. Davi falou: disse o Senhor, falando de Deus, disse Deus, ao meu Senhor, ao Cristo, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chamou o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. Esse Davi falou de alguma coisa que era um pouco difícil para o judeu entender. O Messias, o profeta que era prometido antes de Davi, ele também é o filho de Davi. Agora, Jesus falou abertamente que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E também ele falou abertamente que ele era o filho do homem, o filho de Davi. Quando ele falou assim, ele estava se declarando, eu sou o Messias, e eu sou o filho de Davi, o Messias prometido por Davi. Era muito difícil para os fariseus aceitar a opinião delas do Messias
do filho de Davi era diferente do que o Jesus estava mostrando aqui. O que Jesus estava mostrando é que ele é a pessoa prometida. Mas os escribas e fariseus estavam rejeitando Jesus o tempo todo. Rejeitando. Então aí, ó, abrindo a separação, Jesus mostrando que os escribas e fariseus não estavam andando dentro da lei, da própria lei que eles estavam dizendo ao povo. Nós somos os grandes professores, nós somos os grandes religiosos, vocês devem nos obedecer, vocês devem nos seguir. E através desse capítulo, só o capítulo 12, Jesus está abrindo aquela separação, mostrando que os escribas e fariseus não estavam perto de Deus, não. Eles estavam longe. Estavam em controle do templo, estavam controlando todos os sacrifícios, os tempos de adoração, de oração, mas está muito distante de Deus. Eu creio que todos nós precisamos ter cuidado, verificar que nós estamos sendo a pessoa que Deus está querendo. Eu fico lembrando, Fátima, Suzana, a frase de vocês, viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Desde que seja a parte principal de nossas vidas. Esse Jesus Cristo vivendo através de nossas vidas, mostrando a dedicação ao Senhor, mostrando o amor do Senhor para todos. Mas que nossas vidas sejam vidas mostrando o grande evangelho, o evangelho que é Jesus Cristo. Ok, e 38, e ao ensinar, Jesus dizia, cuidado. Quando Jesus usa esta palavra, cuidado, a gente deve parar e pensar, prestar atenção, cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar-se, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Cuidado. Cuidado, porque todos que se declaram como religiosos não são, não. Já estudamos, já lemos várias vezes Jesus falando, o maior vai ser o servo de todos. Falando, a não ser que você se torne como um desses filhos pequenos, não pode entrar no reino de Deus. É o contrário do que estão vendo nesses escribas, que eram os professores da lei, a lei de Moisés. Foram as pessoas mais importantes, as pessoas com essa visão de ser importantes, queriam sempre as cadeiras mais importantes,
querem se sentar na frente de todos, para que todos possam olhar para eles. Queriam ser vistos como a pessoa religiosa, a pessoa mais importante dentro da congregação. Mas, na verdade, Jesus está dizendo, eles não fazem parte do reino. Porque, na verdade, eles não amam com todo o seu ser. Eles não amam o Senhor com todo o seu ser. Eles não amam seus vizinhos. Ao contrário, devoram as casas das viúvas. E eles fazem isso no meio de orações grandes. O princípio é o seguinte: o nosso viver, o nosso dia a dia, o jeito que nós vivemos é mais importante, Luiz, mais importante que as grandes orações. É mais importante de ficar sentado na frente da congregação. É mais importante do que ser chamado presbítero, o diácono, o missionário, o pregador, o pastor. O mais importante é nosso viver dia após dia após dia. Vive o Evangelho. Seja o Evangelho. Não se preocupa. Não se preocupa com a aparência. Você vive mostrando Jesus Cristo. Eu li, eu acho que foi ontem. Não estou lembrado onde. Mas alguém estava, um homem, estava sendo maltratada. Alguém estava mentindo, fofocando a respeito desse homem. E o homem sábio disse, não se preocupe com isso não. Só vive dia após dia. Vive o Evangelho, vive com Jesus Cristo. E você vai mostrar que essas pessoas que estão falando mal de vocês são erradas. Vamos deixar o nosso viver dia após dia ser a realidade, mostrando o que está dentro de nós. Nós não precisamos ser vistos como as pessoas mais religiosas, as pessoas mais importantes da, eu vou chamar, comunidade cristã, comunidade religiosa. Vive a sua vida dia após dia na presença de Jesus Cristo, servindo ao Senhor. Toda noite você pode dormir em paz. Pode dormir sabendo que o Senhor está ao seu lado, cuidando de você. Em 41, chega uma viúva, sentado diante da caixa de ofertas. Jesus observando como o povo lançava ali o dinheiro. Então, Jesus com seus discípulos, pode imaginar isso, estão sentados aí perto do lugar da caixa que eles recebem as ofertas, só observando.
Ora, muitos ricos depositaram grandes quantias. Eu não sei de onde veio essa impressão minha, mas alguém falou que era mais ou menos assim, que chegando os ricos, alguém iria tocar trombeta, ou gritava, ô veja João aqui, vai dar uma oferta. E ele tem todas as suas moedas nas mãos, e ele lança na caixa. É uma caixa feita de bronze. E aí, pegando nesse bronze, faz muito zoado o dinheiro caindo na caixa. E a pessoa andando assim. Ele está satisfeito que todo mundo viu ele dar uma oferta grande. Vendo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondente a um quadrante. Provavelmente menos de R$1. Um valor insignificante. Jesus, chamando seus discípulos, vem cá. Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Ela deu mais que todos. Essas 2 moedas pequenas. Por quê? Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse me perturba um pouco, Fátima. Porque você, muitas vezes eu dou o que sobrar. Eu acho que a maioria da gente dá o que sobra. É possível que poucas pessoas podem dizer que eu dei tudo que eu tinha. Eu dei todo o meu sustento. Eu acho que o importante nesses versículos é que Jesus está olhando para o coração. E não importa se está dando na caixa de ofertas da igreja, se está dando para outras pessoas que precisam. Em primeiro lugar, nunca dê oferta, nunca dá dinheiro só para ser visto pelos homens. Nunca. Tira isso. Jesus falou, não deixe as mãos na esquerda saber o que a mão direita está fazendo. Deixe sua oferta, seja entre a pessoa que está ajudando e o Senhor que está olhando. Ninguém fora precisa saber. E a segunda coisa que eu vou dizer aqui, reconhece que tudo que
vocês têm, tudo que eu tenho, vem da bondade do Senhor. Eu fui dado o que eu tenho para administrar fielmente do Senhor. Você também, o que você tem, Luiz, Jeremias, Michele, Fátima, Suzana, Arlindo, o que vocês têm, o Senhor entregou para você ser um administrador fiel. Essa aqui vai voltar para a primeira parábola de capítulo 12, dos lavradores. Nós somos os lavradores. E o Senhor tem nos colocado na vinha para cuidar daquilo que é do Senhor. Todos nós. Então, vamos administrar com fidelidade, não é? E vamos reconhecer que o que vem, que está sobrando, o fruto, na verdade, pertence ao Senhor. E ele tem uma razão, que ele está lhe dando dinheiro, Suzana, através da sua loja. E Michele, através do seu trabalho como advogada. Jeremias, como um administrador. O Senhor, tudo isso é do Senhor. E somos administradores. E com essas palavras, eu vou me calar e deixar vocês falar um pouco, fazendo perguntas, fazendo suas observações e comentários. Mas primeiro vamos orar. Senhor, mais uma vez, vendo Jesus Cristo, escutando Jesus Cristo, nós temos um grande desafio diante de nós. Desafio de ser, de agir, de viver como Jesus. Com os motivos de Jesus, o coração de Jesus. Com a fé de Jesus. Por favor, Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Com a fé de Jesus. Por favor, Pai, ajuda-nos. Individualmente, ajuda-nos. Chegar perto de Jesus. Crescer para ser como Jesus. E nós estamos esperando aquele dia que o Senhor voltar para nos levar para o nosso lar celestial. Em Jesus oramos. Amém.